Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria iniciar mais uma live aqui com vocês. Todos os dias, então, hein? No meu desafio pessoal, de segunda a sexta-feira, todos os dias que tem feira no mês de agosto, estou aqui às 7h55 no Instagram da EPE para fazer essa live. Uma live que tem sempre assuntos relacionados às nossas pequenas empresas. Sim, e hoje é um dia muito especial porque eu vou receber um convidado. Logo, logo eu já vou chamar ele, porque ele já entrou. Bom dia, Arthur, já chamo você. Deixa só eu fazer minhas apresentações, que eu sempre faço aqui, né? Porque sempre tem pessoas novas, pessoas que nunca me viram, né? Que não conhecem ainda a Escola Pequenas Empresas. Então eu sempre gosto de iniciar aqui as lives me apresentando, para quem está me vendo pela primeira vez saiba o que está assistindo por aqui, né? Então eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e o meu grande porquê, o que me faz acordar todos os dias motivada, animada, ou seja, o meu propósito mesmo, é ajudar outras pessoas a viverem do que elas verdadeiramente amam, porque eu acredito sim que qualquer um de nós temos a potencialidade, né? Nós temos a capacidade de ser, sim, autores dos nossos próprios resultados. E eu acredito que o empreendedorismo é o caminho que vai nos levar à nossa liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de horários. Porém, nós precisamos entender que desde o primeiro dia que a gente aí iniciou um processo de empreender, de ter o nosso próprio negócio, nós devemos tratá-lo como uma empresa. Sim, nós precisamos entender de gestão de negócios. Nós temos que acreditar e ter a certeza que existem ferramentas e métodos para manter as nossas empresas sólidas, para que a gente possa de fato ser aí o gestor, né, o dono do nosso negócio. Não um funcionário, como o Rafael falou na live, e eu acabei publicando ontem um post desse recorte que ele disse aí. Então nós precisamos sim entender que nós somos os estrategistas, nós somos quem guiamos as nossas empresas aí. E se mantermos o foco no crescimento, com o conhecimento, as bases, a mentalidade empreendedora, atitude, apoio, comunidade, método, mentor, tudo isso que eu venho falando aqui ao longo desse desafio pessoal das lives, nós teremos aí a sustentação, as bases que levarão aí as nossas empresas ao crescimento, à perenidade, à sustentabilidade aí nesse mercado. Apesar de todas as incertezas, de todas as dificuldades, de tudo que a gente vive aí, pandemia, não pandemia, e hoje o Arthur, que eu vou ter a honra de receber aqui, vai contar um pouquinho da história dele e vocês vão entender que ele está realmente, de fato, agora sendo o estrategista e o gestor da empresa dele, porque ele acredita no negócio, ele acredita no crescimento. Então, sem mais delongas, deixa eu só simplificar aqui, né, que eu sempre falo, né, já que a EPE é um centro de educação que simplifica a gestão de negócios para trazer resultados imediatos. Esse é o resumo simplificado que eu queria trazer aqui para vocês de quem eu sou, do que estou fazendo aqui, do que eu estou transmitindo todos os dias. Então, se você quer atrair clientes, vender mais, ter lucro e prosperidade em seu negócio, conte comigo, conte com a EPE, participe aqui desse desafio pessoal. Se você perdeu as lives antigas, então eu vou te pedir para assistir elas no gravado, porque estão todas salvas. Tem aqui no destaque, desafio pessoal, confere todas elas lá, porque nós já estamos entrando aí na 17ª live, ou seja, de 22, nós já estamos aí, 17ª, é isso? Nós já estamos aí avançando bastante. Pensa, quem era desafiante no início, que eu imaginei, hein? Agora já estamos aí avançando. Então já vou chamar o Arthur, me mandado uma solicitação aqui, já recebi você. Vê se você recebe aí. Vou tomando a minha água enquanto isso. Enquanto também um Instagram. Oi, Arthur. Aí, funcionou. Deixa eu Bom dia, Érica. aqui. Bom dia para você. Tudo Bom bem? dia para você. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, maravilha. Melhor agora falando aí com você.
Primeiro eu quero te agradecer, bom dia, né? Obrigada mesmo por você estar aqui, por você ter aceito esse meu convite, por você ter topado estar aqui comigo contando um pouquinho da sua história empreendedora e a gente bater esse papo. Obrigada mesmo de coração. Bom dia, Érica. Eu que agradeço o convite, né? A primeira live que eu estou fazendo aí Ai, que bom. nessa nova era digital, né? Então, é uma satisfação muito grande para mim também tá participando com você, poder contribuir aí, né, com um pouquinho aí da nossa história, do nosso aprendizado. Realmente, né, a gente, dessa pandemia aí, aprendemos muito, né, desse processo todo aí. Então, assim, muito obrigado pelo convite e espero poder, né, contribuir um pouquinho aí para a EPE, para a nossa história, né, juntos aí. Então, pode contar comigo. Eu tenho certeza que você vai inspirar muitos outros empreendedores, porque eu sempre falo, né, Arthur, que a gente vê as histórias das outras pessoas e a gente acaba pegando uma inspiração. A gente acaba falando assim, poxa, que legal, que bacana. E a gente vê que as coisas são reais, né? Que todo mundo passa por desafios, dificuldades, e que é nesse entendimento que o caminho é um processo, que tudo acontece no tempo certo, e escutando os outros, né, a história dos outros, isso nos fortalece demais. Então, eu tenho certeza que sua história vai inspirar, porque eu já conheço, né, um pouquinho da sua história e nós vamos falar aqui dela. Então, tenho certeza que ela vai inspirar. E eu estou feliz que a sua primeira live é aqui comigo, hein? Que agora, Pois é. então, você tem que ficar fazendo um monte de live, você sabe, né, Arthur? Pois é, agora não tem jeito a gente fugir, né, Érica, desse Não tem. novo modelo digital aí que a pandemia nos trouxe e nos ajuda muito, né? A gente tem que realmente aprender e poder, né, ensinar também um pouquinho aí, inspirar um pouquinho também as outras pessoas. Na verdade, esse digital já estava assim, né? Acho que a pandemia ela só acentuou e mostrou para Acelerou todo mais mundo que não ainda. tinha como fugir. Exatamente, acelerou mais ainda e realmente agora não tem como largar mais não. Isso aí agora veio para ficar mesmo. Com certeza. Bom, então vamos começar, Arthur, assim, porque eu já conheço essa história e tudo, mas eu quero, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação aqui, antes do Arthur começar contando a história dele, que eu sempre faço uma apresentação quando eu recebo convidados, brevemente, né, falando assim, de onde eu conheci o Arthur, de onde que veio esse entendimento, de onde a gente começou aí a nossa parceria. Bem, o Arthur, ele eu conheci através do meu marido, que também tem o mesmo tipo de negócio que o Arthur, que ele vai explicar aqui, que é uma escola de esportes conveniada do Minas Tênis Clube, ele vai explicar. Então, eu conheci o Arthur pelo meu marido, que também tem um negócio, né, próximo ao dele, mas, na verdade, eu acho que o Arthur apareceu na minha página, acho que ele conheceu mesmo a Escola Pequenas Empresas, assim, a gente começou a conversar, quando eu fiz uma palestra que o Breno, que é o gestor, coordenador lá da escola do Minas Tênis Clube, que faz essa gestão, né, das escolas de esportes, do convênio, ele me convidou para fazer uma palestra no ano passado, que aquela coisa da pandemia estava bem intensa, bem assim, desafiante, e todo mundo estava sem rumo, sem saber o que ia acontecer, e ele me convidou para um café com ideias, que ele estava promovendo, onde ele estava trazendo várias pessoas para falar de diversos assuntos, e ele me convidou para falar sobre gestão de negócios. E aí eu participei, fiz essa palestra. Foi um online, foi muito bacana, o Arthur participou. E eu acho que foi a partir dali que você começou a seguir a Escola Pequenas Empresas, não foi? Foi, exatamente, Érica. Foi dessa palestra, né, que você fez como convidado do Breno, lá do Minas. E aí, no meio da pandemia, né, eu vi, né, a sua palestra, comecei a seguir a Escola Pequenas Empresas. E, de certa forma, né, com a pandemia tudo, né, parado, a minha empresa parada, né, infelizmente. E aí eu estava já para falar, vamos aproveitar esse tempo aí de pandemia para poder, né, aprimorar um pouco mais, conhecer um pouco mais, me atualizar também, né? Então, assim, resolvi fazer o curso, então te procurei e a gente se conheceu aí desde então. Pois é, então foi daí que de fato, né, eu conheci mesmo quem é o Arthur e tudo, ele começou, aí ele começou a seguir. Então, assim, foi no digital, mas com um pouco de interação do que ele já conhecia, né, do Bruno, meu marido. E aí ele começou a seguir a página Escola Pequenas Empresas, e no início desse ano, quando eu abri a turma 3 do curso do Papel Excelência, eu tive a grande honra de recebê-lo como aluna aí da escola. Então foi assim que a gente começou, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso,
Mas antes, conta para o pessoal, Arthur, um pouquinho da sua história. Quem é o Arthur, né? De onde veio o Arthur? Eu sempre falo, vamos começar contando histórias, porque as histórias que são importantes, elas geram essas conexões. E a gente quer conhecer as pessoas como seres humanos, para ver a potencialidade de cada um, né? Então, quem é o Arthur? De onde veio o Arthur? Bom, Érica, então aproveitar mais uma vez e te agradecer pelo convite, né? É um prazer estar podendo participar aí com você, a gente poder dividir um pouquinho aí a nossa experiência, a nossa história, e esperamos também, né, que outras pessoas possam se inspirar e a gente poder ajudar de alguma forma aí quem está querendo empreender, né, quem já está na área de empreendedorismo, mas quer, né, se aprimorar também. Então, é um prazer, uma satisfação muito grande estar podendo dividir aí essa live com você hoje. Bom, o Arthur é um cara que sempre, né, foi apaixonado por esportes, né, principalmente por futebol, sempre, né, gostava de acompanhar bastante, desde menino, né, na época de criança, principalmente, gostava muito de jogar bola. Não era muito bom jogador, não, mas era esforçado, né? Era um jogador esforçado, como dizem. Então, ia fazer as peladas na rua, né? Brincar sim, né? E graças a Deus. Nossa. Exatamente, isso que eu ia tocar. Era um ponto importante, porque, assim, né, graças a Deus eu tive o privilégio de poder jogar bola na rua, né? Na minha época de criança, adolescente. Hoje, infelizmente, né, a gente quase não vê isso mais, né? Então, essa bagagem aí que a gente também, né, motora, principalmente, que a gente aprendeu na rua, né? Então, a gente é uma lembrança muito boa. Então, sempre, né, sempre gostei, sempre fui ligado, sempre acompanhava. Então, assim, a minha família me incentivou muito nesse sentido. Por que você não vai para a área de educação física, já que você gosta muito? Então, eu falei, uma ideia bacana, um curso, né, interessante, que vai ser uma área que eu gosto. E acabei, né, ingressando na educação física. Eu sou formado, né, pelo FMG. Formei em 2005, né? Não é bom a gente falar muito o tempo, não, porque entrega um pouquinho, né? Mas a gente né? De leve, né? Então, já tem um tempinho aí, já tem, né, para 15 para 16 anos de formado. Então, formei na UFMG em 2005. E depois, né, acho que foi uns 5 anos depois, eu fiz uma pós-graduação em administração e marketing esportivo, né, pela Gama Filho. Então, eu tenho essa formação aí, né, na educação física e acabei me apaixonando pelo curso, né? Fiz grandes amigos que são meus amigos até hoje, né? A gente acaba conhecendo muita gente bacana também na área. Então, acabei me formando e, assim... Você foi uma das primeiras turmas da Federal? Como é que é? Você foi uma das primeiras turmas da Federal? Não. A minha turma, né, a UFMG já tem o curso já há muitos anos, né? Então, a gente, né... O Rafael, que ele teve aqui semana passada, ele falou que eles fizeram, acho que na Uni, então acho que na Uni que foi uma das primeiras turmas e só tinha na Federal Educação Física, né? Sim, então pode ser isso. Realmente as particulares vieram bem depois do que a UFMG. Realmente foi isso. Então, acabei ingressando no curso de Educação Física, né, e saí... né, assim, com uma perspectiva de trabalhar realmente com futebol, com futsal, que era o que eu mais gostava, que eu sempre gostei, né, até pela minha história. Então, saí com essa ideia de ser, né, de trabalhar com isso como competição, alto rendimento, né. Então, o meu objetivo, né, com o curso de Educação Física, a princípio, foi esse. E aí, ao longo do tempo, a gente vai também, né, porque a Educação Física, né, é um curso que realmente a gente precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite, né, porque, infelizmente, não é tão valorizado igual a gente gostaria, né, então, acabei também ingressando em escolas, né, dando aula de Educação Física em escolas, trabalhando em escolas de esportes, e, ao mesmo tempo, fazendo alguns estágios também, né, com futebol de campo, com futsal. Então, nesse meio tempo, a gente foi conhecendo também, a gente acaba conhecendo muita gente, né, e acabei ingressando, né, assim, em termos de instituição, comecei trabalhando no Galo, né, com a escola de esportes, com a escolinha de futsal lá, e depois ingressei na... Mineiro, vamos falar, né? Isso, no Clube Atlético Mineiro, né, que horror, né? Que horror, mas tudo bem. Não, foi um privilégio porque é meu time de coração, né, então eu tenho que entregar aqui, mas... A gente trabalha no clube, né, que a gente torce, mas também a gente
poder, né, contribuir, né, profissionalmente nesse ponto aí. Então, trabalhei no Atlético, entrei na escolinha de futsal e depois eu fui trabalhar como auxiliar técnico nas equipes de base de futsal. Né? Então, eu tive esse contato aí com grandes profissionais, realmente aprendi muito com eles, né? E, ao mesmo tempo... A sua paixão, né? E era a sua paixão pro futebol, pelo que você Exatamente. Conta, foi assim, a sua vida inteira era isso, né? Exatamente. Foi o propósito que eu entrei, o objetivo que eu entrei para o curso de Educação Física, né? Trabalhar nessa parte, nessa área de futsal e futebol. E acabei, né, trabalhando no futsal do Atlético. E, ao mesmo tempo que foi uma alegria muito grande para mim, né, de estar trabalhando, uma satisfação muito grande de estar trabalhando lá, foi uma das minhas maiores decepções também, né, nesse meio da bola, né, que a gente fala que realmente é muito complicado. Então, aconteceu algumas situações lá que me desanimaram bastante, até de continuar nessa área, né, e infelizmente na época, né, juntou também que o departamento de futsal ele ia ser fechado no final de 2008, né, pela atual presidência, diretoria que ia assumir. Então, eles iam fechar o departamento, né, aí, por motivos internos. Então, eu me vi assim, né, sem emprego na época, mas, ao mesmo tempo, eu estava fazendo um processo seletivo no Minas, né, no Minas Tênis Clube, para assumir, né, o curso de futsal, né, que é a escolinha de futsal lá do clube. Então, passei pelo processo seletivo, acabei sendo chamado, né? Então, graças a Deus, eu saí do Atlético, o Atlético, né, fechou o departamento de futsal e eu acabei entrando no Minas, né, como professor da Escola de Esportes de lá, do futsal. E lá realmente foi um aprendizado assim extraordinário, né, pela estrutura do clube, pela forma que eles trabalham lá, realmente, né, a gente tem que tirar o chapéu para eles. Então, muita coisa que eu não aprendi na faculdade, eu acabei aprendendo lá, na prática, né, com grande... Foi bom você ter falado isso, só fazer esse ponto aqui, esse adendo seu é muito interessante, porque quando a gente... Várias pessoas eu já vi aqui, a gente fala mesmo assim, na faculdade a gente não aprende o que de fato a gente vive no mercado de trabalho, né? É só você entrando no mercado de trabalho, assim como, por exemplo, você vai falar depois como surgiu aí, você ser um empreendedor, você não aprende na faculdade, numa pós, nem no mestrado, o que é de fato ser empreendedor, o que é viver ali na pele, né? E assim, Exato. Isso é um grande dificultador, porque se a gente soubesse alguns atalhos, né, a gente já pouparia alguns dos calos que a gente precisa sentir no dia a dia na pele, né? Então é legal você estar falando isso, porque eu realmente senti isso. Na faculdade a gente aprende, mas não aprende o que a gente precisa ali, né? Foi interessante. Exatamente. Você foi lá no Campo Minas, lá no dia a dia, você sendo professor de futsal lá, você aprendeu, né? Porque assim, Érica, na faculdade, pelo menos na minha época, né, há 16 anos atrás, 20 anos atrás, né, não sei como é que está hoje a grade curricular né, do curso, enfim. Mas, infelizmente, a gente teve uma matéria sobre, né, gestão na área de educação física e não foi, né, também era uma aula por semana, que agora era muito baixa, né, então, assim, não foi uma coisa que despertou na época, né, alguma coisa em mim em relação à gestão, porque até na faculdade a gente, né, pela variedade de matérias que a gente acaba despertando ali por um modo que a gente nem imaginava, né, que a gente poderia gostar. Então, assim, passou desapercebido realmente e o curso realmente ele te prepara para poder ser professor também, né? O curso ele tem um foco mais para você ser bacharel, né? Você ser licenciatura, quer dizer, né? Também, os dois, né? Tanto que a gente pode optar, né, tanto por licenciatura quanto bacharelado. E tem esses caminhos, né, para você entrar na área acadêmica, para você ser professor de educação física, para você trabalhar em academia. Mas a área de gestão mesmo, né, de empreendedorismo, de gestão no curso, infelizmente, deixou muito a desejar. Até porque a FMG ela tem uma linha mais humanitária, ela tem uma linha mais de fazer o bem para o ser humano, no sentido filantrópico, meio assim, né? Também. Então, assim, é o que você falou, realmente, né, o aprendizado que eu tive mesmo foi no mercado de trabalho, né, e dentro do Minas, né, pela organização que eles têm lá, e grandes gestores que eu trabalhei lá também, aprendi muito com eles. E, ao mesmo tempo, trabalhando no Minas, né, eu estava dando aula também numa escola com futsal também, especificamente no futsal, de escolinha.
E alguns amigos meus, na época, que estavam no Minas, né, como instrutores do Minas, eles saíram para poder ingressar na carreira, né, empreendedora e abriram suas empresas, e ao mesmo tempo também, né, paralelamente, outros trabalhos também em escolas e tudo mais, dando aula mesmo, de educação física, enfim. Então, grandes amigos meus, né, muito próximos, irmãos mesmo, né, de vida, ingressaram nessa área, né, de empreendedorismo, e eu falei assim, ó, vai primeiro, né, vai lá, se der certo, vai lá, se der certo, a gente conversa e eu vou, né, vou tentar também e tudo mais. Mineiro, e aí, como querendo arriscar, querendo ver aquele jeito mineirinho ali, né, de ver e tal, de mais tranquilo. Então, realmente eles, né, ingressaram nessa carreira empreendedora também, e começaram a atrair o Minas na época, né, estava com um projeto de franquias, né, para poder estender o que o clube oferecia internamente, eles estenderam para fora do clube, dentro das escolas, e aí eles montaram, né, abriram as empresas e entraram nesse projeto do Minas, né, de franquias, e a coisa começou a dar certo para eles, a gente conversava muito e tal. E depois de fazer uma viagem com um deles, né, a gente foi de ônibus, né, para Bahia, então é muito chão, né, então a gente começou a conversar bastante. E ele falou assim, olha, tá dando certo o que eu estou fazendo lá com o Minas, está muito bacana, o projeto é muito bom, dá um retorno muito, muito bom e muito rápido, né, então tem uma estrutura bacana também e tudo mais. E aí eu estava dando aula numa escola, né, menor, perto da minha casa, e esse amigo meu falou, por que você não oferece, né, um projeto, mostra um projeto para a escola, para a sua empresa centralizar todo esse processo de escola de esporte? Porque lá, o professor de futsal, no caso eu tomava conta do futsal, professor de lutas tomava conta da luta e assim por diante, cada um tomava conta do seu. E ele veio com essa ideia para... A veia empreendedora, na verdade, apareceu para você quando esse seu amigo te apontou essa ideia e você tinha incentivou todo do Minas, que eles não chamam de franquia, eles chamam de convênio, né? Na época era franquia, depois mudou. Na época era franquia. Aí, isso. Ou seja, a franquia ela já vem com um know-how por trás, né? Sim. Que te facilita no processo, né? No mercado, Érica, na época, eu acredito que até hoje ainda é uma coisa nova, assim, única, né, que o Minas oferece, a gente não vê outros clubes fazendo isso dentro das escolas, né, então o Minas fez com a metodologia deles dentro do clube, né, eles estenderam isso para fora, mas na época ele estava com uma franquia do Minas e essa escola que eu estava, né, eu abri a empresa por conta própria, não foi, digamos assim, em parceria com o Minas na época, não, entendeu? Tá. Uhum. Então ele falou assim, faz isso, né, porque é uma escola menor, para você entrar com o Minas hoje não compensa por causa de custo, um monte de coisa, então oferece o projeto como um todo para a sua empresa tomar conta ali. Fazer o teste. Que você nem sabe, né? Exatamente. Faz ver se o produto é viável ou não, para depois você embarcar num projeto maior. Entendi. Exatamente. Então, assim, aí eu entrei, ofereci, ele montou junto comigo, né, esse projeto, e a gente ofereceu para a diretora da escola, a diretora gostou muito, né, achou bem interessante, uma empresa está administrando, né, fazendo toda essa gestão aí única, centralizada, né, para ela ser muito mais fácil poder comunicar, enfim. E aí, de acordo com o andamento, ele, né, do que a gente ofereceu, do que a escola ofereceu, na época, então ele falou assim, Arthur, para mim eu acredito que não vai dar muito certo para mim não, que eu já tenho os meus projetos e tal, então para mim não vai ser muito viável. Mas para você, eu acredito que para uma pessoa só vai ser interessante e tal. Então pega, né, para você já começar nessa área, inclusive, e tal. Falei, ok. Então enfiei as caras, nunca tinha feito curso, desculpa, nunca tinha feito curso, nem nada, mas então foi assim, preparado, seu amigo, porque ele te deu um apoio que eu falo sempre aqui, que no início, quando a gente quer empreender, a gente tem muito receios, muitos medos, igual você falou, né? Medo, será que vai dar certo, não vai dar? E ele te deu um apoio mesmo, né? Foi, ele realmente... Assim. Ele foi assim, né? Ele me deu o pontapé, ele acendeu a faísca ali e não pôde continuar. Zero. Isso, exatamente.
Então, assim, ele não pôde continuar e eu assumi, né? Falei assim, vou encarar, vou fazer, porque eu já tinha conversado muito com ele, já tinha conversado com outros também, né? Que a coisa realmente era viável, era muito interessante. E Então, você bem eu falei, vou. estudando, ou seja, você avaliou o mercado, você fez uma análise, você não foi ponderado, né? Não quis arriscar também, assim. Exatamente. Então, aí eu peguei, né? Abri a empresa ali na raça, né? Vamos colocar assim, sem nenhum conhecimento, né? Teórico por trás. E fui aprendendo ali ao longo, né, do tempo mesmo, tomando porrada mesmo e acertando aqui, errando ali. E fui fazendo, a coisa foi, né, de certa forma, crescendo, foi melhorando. E para minha surpresa, depois de um tempo, a escola tinha uma quadra, né? Aí a escola viu que a coisa estava melhorando, estava crescendo, e depois ela construiu mais uma quadra, né? Porque ela viu que a coisa estava funcionando. Legal, então, acreditou no seu trabalho, né? acreditaram, viu que a coisa estava dando certo, ampliaram o espaço, né? E que para mim também é muito interessante, muito importante. E aí a coisa cresceu de uma forma que, né, estou lá até hoje, eu estou lá, digamos assim, há 15 anos, né, dentro da escola, e eles acreditando no trabalho, e depois de um tempo, né, eles viram que também seria interessante estar, né, aumentando, agregando valor para a escola, e aí o ano passado, né, a gente fez a parceria com o Minas também, a escola junto comigo, a gente achou melhor, né, viável ter essa parceria com o Minas, para poder agregar tanto para a escola, para poder, né, a gente poder somar, né, o nome do Minas junto à instituição da escola, né, para poder ter a metodologia do Minas também. Ó, tem um recado para você aqui, viu? Comentário à parte. Se tiver uma vaga em alguma escola, eu gostaria de uma oportunidade. Ricardo Velasco. O Ricardo, já conheço. Um abraço pro Ricardo aí, eu já tô, né? A gente já conversa bastante e tá vendo se Deus aqui, quiser... ó, live também é a oportunidade de quem sabe arranjar um emprego, né? Também, tá vendo aí, ó? Já dá para fazer, já dá para fazer de tudo, viu, Érica? Tranquilo. É isso mesmo, eu concordo, porque assim, quando eu falo, né, você vai comentar, a gente vai falar, mas a gente fala que nós, nossas empresas, a gente precisa conhecer a história, conhecer os valores, conhecer de quem é, né? Então aqui as pessoas estão conhecendo quem é o Arthur, né? Então estão conhecendo qual é a história do Arthur. E aí elas vão ver que os seus valores vão compactuar com deles e vão querer essa oportunidade, tá vendo? Então é super legal. Exatamente. Ó, a gente é isso aí. Propaganda aqui pro Arthur. Já tá dando uma moral para ele aí. Já tá dando uma moral para ele aí, bacana. Então, Érica, aí assim, depois que, né, a gente já entra nesse meio aí, depois que eu abri a empresa, né, e ao mesmo tempo eu estava dentro do Minas, né, trabalhando lá no curso e paralelamente, né, fazendo a gestão da empresa lá na outra escola, e aí eu falei assim, poxa, eu quero crescer, né, eu quero estar também dentro desse meio aí, né, com as franquias do Minas, que eu sei que, né, eu também vou aprender bastante, vou crescer muito. E lá dentro, eu estando dentro do Minas, era um canal que para mim era um pouco mais fácil, né, de poder estar ali, né, com essa ideia na cabeça, com esse projeto. Você já tinha você já tinha os contatos, as pessoas te conheciam. Já tinha os contatos, já sabia como é que funcionava, né, todo o projeto, tanto fora do Minas, com os meus amigos, né, com os meus amigos que já estavam, né, nessa parte de franquia, quanto lá dentro, né, aprendendo lá dentro também, diretamente dentro do Minas. Então, casou realmente, né, as ideias, o projeto, e aí eu fui correndo atrás. Usar aquela frase famosa, só te cortando, às vezes eu corto assim, mas só usando aquela frase famosa, né? Sorte é o casamento da oportunidade com preparo. Então, você estava preparado e você teve a oportunidade. Então, você teve sorte. Aí, porque eu falo, nossa, ele foi sortudo. Nada, ele tinha... Do nada, né? Nada acontece do nada. Nada cai do céu, do nada, né? Falar que é simplesmente sorte, sem trabalho, sem oportunidade, é o que você falou aí. Realmente é uma situação que a gente tem que estar ali ligado, tem que estar atento e aproveitar realmente os caminhos, né, que a gente vai encontrando aí. Então, dentro do Minas, né, sabendo que o projeto de franquias era uma coisa muito viável, que dava muito certo na época também, e até hoje dá certo, né, então eu acabei, né, procurando uma escola, achei uma escola e apresentei lá para o Minas, para o departamento de franquias na época,
e o negócio foi caminhando, caminhando, fechamos, né? E aí eu comecei também com o projeto Minas Tênis Clube, fora, né, do Minas também. Então, e aí para mim ficou uma coisa muito apertada, né? Porque eu estava com a escola, com a minha empresa, sem o Minas, estava com essa escola iniciando com o Minas, e aí eu tive que pedir, né, para sair do Minas, porque realmente a questão de horário, de tempo mesmo, né, de logística, ia ficar muito complicado. Acabei saindo. De fato virou empreendedor apenas. Aí 100%, 100%, exatamente, 100% na área de empreendedorismo. Então, isso foi em 2009, 2010. Então temos 11 anos de caminhada aí, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, desde então, né, eu tenho, desde 2010, né, eu tenho na verdade foi em 2009 que eu abri a empresa, mas em 2010 que eu fiz, né, que eu tive o meu primeiro projeto com o Minas. Então, desde 2009 que eu tenho a empresa, né, e graças a Deus aí no mercado, né, a gente passei algumas escolas, eu saí para poder, né, aumentar, né, para poder crescer, para poder aprimorar. Então, fui mudando de escola também e, graças a Deus, outras oportunidades apareceram, né, para eu poder estar entrando com o projeto do Minas, né, que realmente, para entrar dentro da escola, né, é um diferencial muito grande mesmo, isso aí não tem dúvida disso. É uma marca, então, né? É um brand, é a marca que carrega. Exatamente, é uma instituição, né, gigantesca e para a escola agrega muito valor para a escola ter a marca Minas e pela metodologia, pelo know-how, né, pelo trabalho que é feito dentro do Minas também. Então, realmente a coisa, né, cresceu e cheguei a ter aí 4, 5 escolas e depois, né, esse processo todo aí acontecendo, a gente chegou, infelizmente, o ano passado com a pandemia, né, e aí de março até então agora, né, julho, infelizmente tive que ficar com a empresa parada, completamente parada, porque as escolas, né, estavam somente no online e a gente também, né, a gente precisa do espaço físico da escola para poder, né, trabalhar, para poder oferecer os serviços, as aulas. E aí, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que parar realmente, né, por completo. Ou seja, você tinha vários desafios na sua jornada aí ao longo desse tempo, mas nunca você imaginou que algo ia paralisar totalmente o seu negócio, né? Por tanto tempo. Desde 2009, 2010, 2009, você lá empreendendo, passou por vários desafios na jornada, obviamente, né? De dificuldades, imagino, de contratar profissional, de contato com, né, com a escola e tudo, mas você nunca imaginou que algo, de fato, ia fechar a sua empresa, né? Ia deixar ela parada, igual você disse, por um tempo. No início a gente não sabia, né, Arthur? A gente achava que era assim, agosto volta. A gente ficou muito nessa, né? Exatamente. No começo, 2, 3 meses aí, a gente vai segurando as pontas aqui, volta e tal, e a coisa, né, infelizmente não foi do jeito que a gente esperava, e a escola, né, foi uma das últimas a poderem voltar, e acabou que para a gente, né, gestores, donos de empresa, né, serviço terceirizado dentro da escola, né, a gente ficou muito prejudicado realmente nesse período de pandemia. Então, assim, os serviços online também a gente tentou, mas a gente viu que realmente não daria muito certo. Primeiro, porque os colaboradores, né, eles tiveram que ficar com o contrato suspenso, né, para poder estar recebendo o auxílio do governo, e se não fosse isso também, eu tinha fechado a empresa, eu tinha falido mesmo, decretado falência, e foi o que segurou mesmo a empresa, foi esse período aí, né, com a suspensão de contrato deles. Então, deu para a gente segurar, né, cada um aí da sua forma, deu para segurar, mantendo a empresa aberta, pelo menos, né, e aguardando o retorno aí das escolas. Mas, de certa forma, Érica, aí que entra realmente também, né, esse período aí de pandemia de 1 ano e meio, né, parado. E aí, o que você decidiu fazer, né? Qual foi a sua ação nesse momento? Pois e aí nesse período, né, que a gente estava parado mesmo e a coisa... Eu falei assim, poxa, acho que agora, para aproveitar que esse tempo está parado, eu preciso refletir, eu preciso rever, né, algumas coisas dentro da empresa, aproveitar esse período aí que, né, não sabemos quando iremos voltar. Então eu pensei, agora é a hora de fazer, né, uma gestão de processos dentro da empresa para poder realmente rever o que precisaria mudar, o que precisaria melhorar, né, o que precisaria a gente poder
mudando para poder, quando voltasse, a gente poder tá crescendo, tá otimizando o processo, tá podendo dinamizar, né, ganhando tempo, porque a gente sabe que tempo é dinheiro mesmo, né? Então, eu Você parei viu para como uma pensar. E aí, oportunidade de repensar, né? O seu negócio, tipo assim, uma oportunidade de organizar a casa para um novo crescimento. Fala assim, agora eu vou me reajustar, vou ver o que foi bom, o que não foi bom, o que eu posso melhorar e ver o que eu vou fazer, já que eu vou ficar parado esse tempo, que eu aproveite esse tempo para investir em mim, no meu conhecimento. Foi isso? exatamente, também, né? Também. Então eu falei assim, pô, já que paramos, né? Então vamos aproveitar o tempo aí para poder, né, melhorar algumas coisas, tanto minhas pessoais enquanto gestor e também principalmente da empresa, né? E aí que entra, né, o que você colocou no início aí da live, que, né, a gente se conheceu, né, através da palestra que você deu, né, em parceria com o Breno do Minas, né, no Café com Ideias. E aí eu falei assim, poxa, como eu tinha feito uma pós-graduação, né, há 10 anos atrás, né, eu falei assim, então acho que agora é hora também de, né, já estava até atrasado com isso, se for pensar, de poder estar atualizando os meus conhecimentos, né, aproveitar esse período aí para atualizar os meus conhecimentos. E eu falei assim, pô, vou fazer um curso agora, né, com tempo, para a gente poder parar realmente, para poder, né, atualizar, para poder aprender o que está hoje no mercado, o que está mais atual no mercado, do que eu aprendi há 10 anos atrás, na pós-graduação. E acabou vindo, né, você participando da palestra, e eu te procurei depois, né, falou, Érica, eu estou querendo fazer um curso e tal, querendo atualizar os meus conhecimentos dentro da área de gestão. Então você falou, ó, coincidentemente, estou abrindo uma turma, né, para fazer esse curso e tal, e conversamos e acabou, né, que entrei, né, na turma para poder fazer esse curso com você. E, assim, para mim, muitas coisas, né, que eu já estava fazendo na empresa, fazendo curso, né, para poder ter realmente um norte, um conhecimento ali teórico-prático, né, do que a gente pode aplicar dentro da... Não estava tão prático assim, porque a empresa estava fechada. Mas de coisas que eu falei assim, não, isso aqui não tem como eu não fazer quando eu voltar e já começar a me estruturar, já começar a me preparar desde agora, né, aproveitar que está parado para quando voltar a coisa já está bem organizada, bem estruturada, para que a gente consiga realmente, né, otimizar esse tempo, otimizar, né, toda a estrutura, otimizar a empresa como um todo para realmente, né, quando voltar, a coisa já está bem encaminhada. Então, realmente, para mim, né, ter feito o curso e colocado em prática, eu estou colocando em prática agora, né, porque a gente voltou agora em agosto, não como eu gostaria, né, porque de 4 escolas que eu faço a gestão, a gente voltou com uma, né, agora em agosto. Mas agora o Calil já liberou de novo, então agora eu acho que... Se Deus quiser agora, né, a tendência é que em setembro a gente consiga voltar com mais escolas, né, devido a esse novo decreto aí de aumentar o número de alunos, né, dentro das salas de aula também, isso vai nos ajudar bastante. Então, assim, dentro do período, né, que eu fiz o curso, realmente, para mim, foi muito importante, porque algumas coisas que a gente fazia, por, digamos assim, por instinto mesmo, né, por necessidade, pela prática mesmo, e não tinha aquele norte ali, né, não tinha aquele conhecimento teórico para que a gente pudesse fazer as coisas dentro da empresa andarem de uma forma melhor, mais estruturada, mais organizada, né? Então, muitas coisas que... Você, Arthur, você acha que foi o grande pulo do gato, assim, se pudesse, né, aqui falar assim, é muito bacana. Primeiro, obrigada por estar dando esse depoimento, né? Eu fico muito feliz, você sabe que a gente já conversou sobre isso, eu já te falei, ainda bem, eu sou muito grata e muito feliz, me sinto muito honrada por você ter feito o curso e por você ter acreditado, e você realmente foi um excelente aluno, fazia todas as atividades propostas, os exercícios, fazia, perguntava, questionava, falava, vinha e voltava, Érica, isso aqui eu tô com dúvida, isso aqui não sei o quê. E assim, a gente que tá ali fazendo um curso, né, ministrando um curso, a gente quer pessoas assim, pessoas que nos dão esse respaldo e vêm, perguntam, porque só fazer um curso por fazer, poxa, isso não faz diferença nenhuma, né? Então, aquilo ali, a sua participação foi incrível, a sua entrega para o projeto, e eu tenho certeza que é só sucesso que você vai colher por conta da sua participação mesmo ativa, da sua entrega. Mas se você pudesse falar assim, o que você acha
que você vinha fazendo, que o curso pode ter te aberto uma mente e que hoje você está aplicando, que foi assim, nossa, isso foi um pulo do gato, hoje eu realmente mudei essa minha visão. A minha mente abriu para isso aqui que eu estava passando desapercebido. Bom, a questão assim, né, primeiramente uma coisa que eu te falei, que a gente já faz, antes do curso, né, eu já particularmente fazia e com o curso veio, de certa forma, a corroborar com isso, né, porque a questão, principalmente quando a gente viu, né, nos módulos iniciais, a questão dos hábitos, né, diários, que a gente precisa realmente ter essa disciplina, ter essa organização pessoal, né, e consequentemente, tendo essa organização pessoal, a empresa também vai ser um reflexo, né, dessa organização, dessa disciplina, isso não tem como fugir, né, porque a gente, né, conseguindo se organizar a curto, médio e longo prazo, né, na nossa vida pessoal, com os afazeres pessoais e com as tarefas que a empresa, né, nos coloca no dia a dia, realmente é uma coisa impressionante de como que a gente consegue otimizar mesmo o tempo, né? E a gente consegue não ficar só apagando incêndio, a gente consegue realmente estar ali focado na empresa, com situações que a gente já pode até prever que pode acontecer, né? E acaba a gente tendo tempo para isso, né? Então a questão da organização, da disciplina mesmo, dos hábitos diários, isso é uma coisa que realmente, né, eu já fazia de certa forma, e com o curso eu consegui aprender mais e fazer mais ainda, né, a melhorar mais ainda nesse ponto. E o que você falou aí em relação a uma questão que antes eu não tinha essa visão, né, e com o curso realmente foi uma coisa nova para mim, né, principalmente pela pós-graduação que eu fiz há 10 anos atrás, que tinha uma outra teoria, uma outra visão, enfim. Realmente o que me fez aprender e colocar, né, uma coisa nova foi a questão do foco no cliente. Eu acho que realmente isso aí é uma questão que eu não tinha ideia, né, realmente não tinha ideia de como funcionava isso, porque até então o que eu sempre soube, sempre aprendi, sempre a gente estava ali, era o foco no produto ou o foco no serviço, né? E realmente a gente ter né, com o curso eu tive esse outro lado, essa outra visão do que está acontecendo hoje no mercado, né? Então, para quem aí é empreendedor, realmente, né, tem que ter esse foco no cliente, a gente tem que entender, né, quais são as dores do nosso cliente, quais são os problemas que eles enfrentam, né, do nosso produto, do nosso serviço, e como chegar até a eles, né, como conhecê-los um pouco mais, né, para poder entender mais o lado deles e poder resolver esses problemas, entendeu? Então, foi uma coisa que ele espera, né, que você não vende o produto ou serviço, você vende a solução para o seu cliente. Exatamente, a solução que ele espera. Então, no meu caso, por exemplo, aí colocando um pouquinho na minha realidade, né? Hoje, principalmente depois de uma pandemia, né, de 1 ano e meio, né, as crianças aí dentro de casa, sem poder fazer muita atividade física, esportiva, que seja, né? Então, hoje, o desafio muito grande, né? Eu até coloquei para os meus colaboradores, que é um desafio muito grande para a gente, que eu falei, gente, a gente não sabe como que as crianças vão voltar para as aulas, né? Depois desse tempo todo dentro de casa. Alguns conseguiram fazer uma atividade ou outra ali dentro de casa, dentro do prédio, indo para um sítio, né, e tal. Mas teve outras que realmente ficaram 1 ano e meio dentro de casa mesmo, não tiveram essa oportunidade. Então, eu falei com meus colaboradores, gente, a gente não sabe como que eles vão voltar, né? Se vão voltar mais agitados, se vão voltar com medo, né? Se vão voltar mais ali acanhados, se vão voltar mais extrovertidos. Aquele aluno que poderia, né, antes da pandemia era de um jeito, e depois da pandemia ele pode ter mudado completamente o comportamento dele, né? E aí, claro que os clientes nossos são os nossos alunos, mas também são os pais, os responsáveis, né, que decidem, né, que pagam a nossa mensalidade. Então, a gente também tem que ter um olhar para eles de que esse tempo todo as crianças dentro de casa, né, é uma forma deles poderem estar agora saindo de casa, praticando uma atividade esportiva, uma atividade física, né, para socialização, não só, né, a parte física ali, né, de saúde, mas também de socialização, né, com os colegas, de interação com o professor, com todos ali à volta, que eles não estavam tendo, né, ao longo desse período de pandemia. Então, é mais do que uma aula realmente esportiva, né? E o Minas, ele dentro da metodologia do Minas, né, ele tem uma coisa nova que a gente ia começar a aplicar o ano passado,
mas devido à pandemia tivemos que adiar um pouco para esse retorno, que dentro da metodologia do Minas, né, fora a parte técnica, tática, que isso aí é inerente ao projeto, ao processo e à metodologia, o Minas veio com uma novidade também que eles chamam de life skills, né, que são valores para a vida. Né? Então, dentro da metodologia do Minas, além da criança aprender, né, o gesto técnico, ela também está aprendendo, né, sobre respeito, sobre trabalho em equipe, sobre empatia, né, então vários outros valores para a vida dela, não só ali dentro da aula, mas dentro de casa, né, para o futuro dela, para o trabalho dela, quando ela ingressar no mercado de trabalho, enfim. Então, isso é uma coisa que... legal que você ter falado isso, né? Realmente, é uma coisa que a gente fala muito no curso, essa questão, né, da centralidade no cliente, de entender que o cliente está ali buscando, da teoria do Jobs to be done, né, que é resolver um trabalho para ele, e essa ideia de ter esse olhar para o cliente, que vocês entendem bem, que é a criança, mas também o pai, mas também a escola, né? Então, você tem, tipo, quase que 3 clientes aí que você vai e o Minas, né? E o quarto também, 4, né? Então, você está tipo um pratinho com vários clientes ali trabalhando e tudo. Ou seja, você tirou esse foco e você entendeu que, poxa, agora a gente tem que voltar aqui para ele. E você sentiu que isso fez uma diferença agora nessa retomada? Você já aplicou coisas que você sentiu essa diferença? Érica, sem dúvida, sem dúvida. Assim, a gente, né, é um processo que para mim foi tudo novo, de novo, né, porque, o que eu falei, a gente está, a empresa está renascendo, né, depois de 1 ano e meio aí completamente parada. Legal. E muitas coisas que eu fazia até então, antes da pandemia, né, igual eu falei, eu tive que fazer essa revisão, essa gestão de processo dentro da empresa, e com esse foco no cliente, né, a gente teve que, eu tive que também me reinventar, de certa forma, né? Porque eu tive que a gente usar realmente, igual a gente colocou no início, né, da live, a questão do digital realmente é uma coisa que não tem como fugir dela mais. E o meu primeiro contato com os pais foi através do digital, né? Ali o WhatsApp, 1 por 1, eu mandando ali, né? Mensagem 1 por 1 de quem era aluno, né? Antes, né, da pandemia, em 2019, 2020, eu tinha o contato deles. E acabei mandando, né, 1 por 1 ali, chamando, né, a gente fazendo pesquisa. Se voltar, você tem interesse em voltar? Eu não tenho interesse em voltar, mas por que você não tem interesse em voltar? Por causa da vacina, por causa disso, daquilo. Alguns responderam, eu tenho isso compilado, né, essa pesquisa aí. E de certa forma, né, essa escola que voltou, né, que eu já estou atuando nela, a gente conseguiu trazer alguns alunos, né, por esse processo digital inicialmente, né, antes de agosto. Então, a gente já conseguiu formar algumas poucas turmas, mas para que, digamos assim, a coisa começasse a andar dentro da escola mesmo. Porque mesmo com o pai turmas, vendo que a coisa voltou, aquilo ali é a principal propaganda que você tinha também, né? Exatamente. Aí era a conclusão do que eu ia chegar, porque... aí eu consegui no início um processo direto com eles, mas através do digital. Aí a gente começou as aulas com algumas turmas. Eu fui, né, aí a escola voltou, né, e aí eu comecei também a entregar panfleto para os pais na porta da escola, porque os pais não podem entrar na escola nesse momento. Eu estou achando bom, porque você é um ótimo aluno mesmo, hein, Arthur? Pois a gente tem que aplicar, né, Érica, para poder dar certo. Aí, né? O investimento não foi à toa, não. A gente tem que realmente, né, aplicar o que a gente aprendeu. Então, assim, e aí como a escola pôde voltar, e a gente também pôde voltar a ter contato direto com os pais ali na porta da escola, então foi um caminho que eu achei, né, de poder entregar o panfleto para os pais, de bater um papo com eles ali. A escola me ajudou muito também. Aqui não travou não pra gente, o Ricardo falou que travou, mas para mim tá normal. Aqui para mim também não, tá normal, tá normal. Então, assim, eu tive, né, esse contato com os pais e ampliei a divulgação, né, ali com eles, ali no tete-a-tete, como falam, né? E a escola me ajudou muito também, colocou nas redes sociais deles, né, nos meios de comunicação deles. E aí a procura, quando a escola realmente pôde voltar com as aulas presenciais, né, a procura foi aumentando. E hoje, né, e a gente tem que, hoje, seguir um protocolo do Minas, juntamente com o da prefeitura, né, de diminuição de capacidade das turmas, por causa do distanciamento, etc. e tal. E assim, hoje, né, nessa escola, eu já estou com as turmas aí praticamente lotadas, com fila de espera, né, para poder entrar alunos depois que a flexibilização
melhorar também. Então, assim, foi uma coisa que eu preocupei. Falei, como que eu vou chegar até o meu cliente? Como que eu vou resolver esse problema dele, né? E que, com esse foco no cliente que eu falei que a gente precisa resolver o problema dele, né? Qual que é o problema dele? Da criança fazer uma atividade, né, para sair dentro de casa, né, para ela poder socializar, para ele poder buscar a criança, né, no horário após a aula, que é a logística da família, né, a escola de esportes também ajuda, não deixa de ser, né, um problema para eles. A questão do digital, que a criança ficou esse tempo todo em casa, no celular, no tablet, no computador, no videogame, e se perdeu um pouco, né, essa parte prática ali do contato mesmo, da parte esportiva, dentro de quadra, na piscina, enfim. Então, esses problemas eu sempre coloquei isso para os pais, né, que realmente, né, com a pandemia, esse tempo todo, as crianças dentro de casa, inativas, né, sedentárias, e que agora a gente voltando, na verdade, né? você tem aí agora boas oportunidades de trabalho com eles. E eu fico muito feliz mesmo, de verdade, que as coisas estão fluindo. Agora, acho que a tendência é só vir, né? E agora, como você disse, você teve a oportunidade de arrumar a casa, né? De arrumar a base. Então, você vai poder crescer com a sustentação, que é o que eu sempre acredito. Que eu falo sempre que eu acredito. E foi legal você ter batido nessa parte aí da questão do planejamento, da organização, porque é legal isso ter te tocado, que você já era um cara meio disciplinado, até por ser da área de esportes, tudo, igual você disse, você já era um cara disciplinado. E se eu conseguir contribuir ainda mais com isso, porque eu falo mesmo, né? É pesar nessa parte, porque realmente, para mim, depois que você vê, você não tem como desver. Uma vida organizada, numa rotina tranquila, numa mente leve, ela transforma. Ela transforma o nosso dia, ela transforma a nossa empresa. Organização e planejamento não dá para viver sem, eu acho, né? Então, legal. Sem dúvida, você conseguiu ainda, isso ficou forte para você ao longo do curso também. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai pelo exemplo, né? A gente vai fazendo, vai indo e a pessoa acaba pegando. Pois é. Então, assim, é uma coisa que realmente não tem como a gente fugir. Quem é empreendedor, quem tem ali... mesmo quem não é empreendedor, a gente tem que realmente, né, se organizar. E é o que eu sempre falo, né, com os meus coordenadores. Eu até vou, ano que vem, vou dar um presente para eles, que vai ser uma agenda, porque eu ainda sou dessa época, né, da agenda, né, que para mim realmente é uma coisa que eu tô com ela debaixo do meu braço o tempo todo. Então, ali surge uma coisa na minha cabeça que eu tenho que lembrar, uma ideia, eu vou lá e anoto, e aí depois eu vou folhear ela. Nossa senhora, isso aqui, né, eu coloquei ali para me lembrar, e aí a gente organiza o nosso dia realmente com as tarefas que a gente tem para fazer no dia a dia, né, e tarefas a curto, médio, a longo prazo também. Então, eu não abro mão, realmente é uma coisa que para mim funciona, né, e funciona muito bem. Mais digitais, viu, Arthur? Tem pessoas que a agenda tem que ser no digital. A gente tem que entender que Sim. Eu sempre brinco que a melhor ferramenta de organização é a que funciona para cada um, né? Exatamente. Tem gente que se organiza com pedaço de papel. Tem gente que se organiza com pedaço de papel, mas está ali da forma que ela conseguiu. Tem, né? Tem, e está ali se organizando e fazendo as tarefas, né, no tempo que ela achar durante o dia dela, durante a semana, durante o mês, durante o ano, enfim. Então, assim, realmente, né, para mim, os 3 pilares, né, realmente, do curso que me fez abrir, que me chamaram bastante atenção. O primeiro foi a questão dos hábitos, realmente, né, da disciplina da organização. O segundo, que é o foco no cliente, que a gente falou aqui. E o terceiro, que realmente, para mim, foi uma coisa que me ajudou muito, né, nesse período aí parado da pandemia, foi a gestão de processos, né, porque eu consegui, dentro, né, do que eu já fazia antes da empresa, falei assim, poxa, agora é a hora de mudar. Agora é o tempo que eu tenho para poder mudar, o que eu posso fazer para mudar, né, o que eu preciso delegar mais funções para os coordenadores, de certa forma, né, aumentar a carga horária deles. Mudei na forma de pagamento, né, com os meus clientes, que está me ajudando demais também, vai me ajudar demais. Então, algumas coisas que realmente eu parei para pensar, né, e refletir e falar assim, eu preciso mudar, mas como que eu vou mudar? Né? Então, tem esse caminho também, você saber o que precisa, né, e percorrer esse caminho até chegar, né, nessa mudança que o empreendedor precisa para, né, otimizar, para poder crescer a empresa dele, entendeu? Então, e hoje isso você sente que você é o gestor dessa empresa? Hoje, nesse começo de trabalho, a gente sente que realmente com essas mudanças, né, com essa gestão de processo, que eu vi que eu precisaria, né, em alguns pontos, até me retirar,
né, de algumas situações e delegar funções para outras pessoas para que eu consiga ter o foco, né, no crescimento da empresa, sem dúvida, porque é isso aí, a gente, enquanto gestor, não dá para a gente fazer tudo. Hoje? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa realmente ter o foco no crescimento da empresa. Isso aí é uma coisa que Você a gente precisa... Né? Exatamente. Então, enquanto gestor, enquanto dono da empresa, a gente precisa ter o olhar de fora, né, como um todo ali, para que, né, a gente consiga identificar os problemas, as situações, para que a gente possa realmente, né, consertar, melhorar, porque se a gente está ali querendo abraçar tudo, querendo fazer a função de todo mundo, realmente é uma coisa que, de experiência própria minha, não dá certo. E o Arthur, ele quer ser o gestor para ele ser, de fato, ter várias empresas, crescer, contratar muitas e muitas pessoas. Tá aqui nessa live, Ricardo. Não, Ricardo, bora contratado. Vai empregando muita gente, muitas pessoas, né? E para que você, sendo assim, você vai ter o seu tempo também de férias, de descanso. A sua empresa vai funcionar apesar de você. Ou seja, independente de ter o Arthur ali ou não, a empresa vai estar funcionando, vai estar rodando. E você feliz, vivendo o que você verdadeiramente ama, que você ama o esporte, você ama as crianças, né? Então isso é muito legal. Que bom. Arthur, foi ótimo o nosso papo. Nós estamos aqui falando, daqui a pouco a gente vai falando, né? O papo vai... Se deixar, vira palestra, né? Vira palestra. Então, assim, ó, muito feliz pela oportunidade, primeiro de você ter acreditado no meu projeto, no meu trabalho, de ter participado daquela primeira palestra, que legal, né? A importância de você estar presente, né? Quem não é visto não é lembrado. Foi assim que foi acontecendo. E aí eu participei, você veio, fez o curso. Muito obrigada por você ter feito o curso. Principalmente, muito obrigada por você ser um excelente aluno, né? E ela só tá dando certo porque você é o aluno. Professor sem aluno dedicado não funciona. Então, obrigado por você ter sido esse aluno tão bom. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, na sua empreitada. O Arthur está na comunidade, a gente não termina, né, Arthur? A coisa continua. Nós estamos na comunidade, o Arthur faz parte da comunidade Escola Pequenas Empresas, está ali escutando as mensagens que eu vou mandando, as reportagens. As dúvidas que ele vai tendo, a gente vai sempre trocando, a gente está sempre junto, que agora nós estamos juntos, né, Arthur? Estamos juntos, é isso aí. Então, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui, contar da sua história. Eu tenho certeza absoluta que inspirou muitas pessoas. O Ricardo está aí falando que foi top, agradecendo. Essa é a primeira de muitas, né? Vai sempre participando de várias lives aí. Daqui a pouco o Arthur está em tudo quanto é canal, viu, gente? Fazendo várias lives. Obrigada mesmo de coração por ter aceitado esse meu convite. Obrigada também a todos que estiveram aqui ao vivo e todos que vão assistir no gravado. Érica, eu que agradeço mais uma vez, né? Adorei, né? Pode contar comigo sempre que precisar, né? Para a gente poder isso aí, dividir a nossa experiência, o nosso conhecimento, para quem, né, tem esse interesse de empreender, e mesmo que quem não tem esse interesse, mas que, né, de certa forma, sempre o conhecimento nunca é demais, né? Então, a gente poder contribuir com isso aí, né? E obrigado pelo seu conhecimento, né, durante o curso também, de ter ensinado tanta coisa para a gente, de poder ter absorvido tanta coisa e para a gente poder colocar na prática aí, né, dentro da empresa, para a empresa poder prosperar, para poder crescer, né? Realmente, para mim, o curso, para mim, como um todo, né, foi de grande aprendizado mesmo, de grande bagagem, para que agora, né, no futuro, aí a gente possa, como você falou, crescer, crescer e crescer. Né, é o que a gente espera. Então, pode contar comigo, sempre que precisar, tamo junto, né, e agora é isso aí, caminhos longos, prósperos, né, para todos nós aí, se Deus quiser. Deus quiser, show pandemia, show tudo isso. Vamos viver felizes e agora cuidar das nossas crianças, né? Cuidar de tudo que elas precisam desse tempo, que coitadas. Foi uma barra muito grande para elas. Então, o Bruno está agradecendo, desejando sucesso para você, desejando sucesso para mim. Para nós. Sucesso para todos nós e vamos juntos. Obrigada, pessoal. Compartilhe essa live, hein, gente, para inspirar outras pessoas. E amanhã, às 7h55, estou aqui de volta no meu desafio. Obrigada, Arthur. Obrigada, pessoal. Obrigado, Érica. Um abraço, grande abraço. Tchau, tchau.